Olá, senhoras e senhores, meu nome é Bruno Mazzoni, bem-vindos ao Clube dos Dividendos e hoje eu vou comentar sobre o meu melhor trade, certo? A especulação durante esse momento chatinho que a gente vive, que é a Minerva. Então vou trazer para vocês alguns dados fundamentalistas, indicadores financeiros e a gente termina com a análise técnica. Vamos lá. Muito bem. Vamos para o resumão clássico aqui do canal sobre a Minerva. Para quem não conhece, a empresa frigorífico grande, né, exportadora de proteína animal, com grandes destaques recentes para a China, exportação para a China e também para a Arábia Saudita, tá certo? São fãs os sauditas aqui da nossa digníssima carne brasileira, tá? O acordo comercial foi feito recentemente, tá certo? Bom, em uma linha, quem que é? Capacidade de abate de 17.330 cabeças de gado por dia e desossa de 20.300, certo? Então bem grande, tem núcleos de abate fora do Brasil, principalmente no Paraguai. Recentemente foi ali startada uma que vai ligar diretamente, ou seja, vai comercializar diretamente com os Arabics. Então é importante saber que ela tem custos aqui em moedas latinas, nossas e da América do Sul, tá? E o seu lucro em dólar. Importantíssimo essa dinâmica no momento atual, onde o dólar e o câmbio é bem valorizado, tá certo? E alimento a gente nunca vai parar de consumir. Então pode ser uma ação até considerada defensiva, apesar dos seus números não muito alegres, tá? Já vou mostrar já. Bom, sua governança, novo mercado, melhor dos mundos, 100% tag along. Então aqui esse número significa que o Salic, tá? E a VDQ Holdings tem o mesmo direito que nós, sardinhas. O direito é estendido 100%. Isso que significa tag along. E o free float são as ações disponíveis para a gente ficar tradando, especulando ou investindo, tá? Ações livres no mercado, 54%, bem interessante. Uma empresa bem complicada na sua estrutura de capital, mas recentemente foi capitalizada. Então a gente percebe aqui vamos dizer assim, um alívio na sua dívida líquida submetida, sua alavancagem, tá certo? Quanto que ela precisa produzir para pagar suas próprias dívidas líquidas, tá? E o turnaround feito 2018 para 2019. Lembrando, tá, que aqui em 2019 o único trimestre positivo foi o último e que salvou o ano para ela, tá? Então eu tradei ela no começo ou no final do ano passado, tá certo? E voltei mais pesado agora em R$6, como eu vou mostrar para vocês recentemente. Tá? E hoje ela bate em uma das minhas parciais e já está próxima da segunda parcial e talvez final, tá certo? Já na análise técnica eu mostro, mas aqui só para dizer que voltou a dar lucro em 2019 no anualizado, porém primeiro tri, segundo e terceiro tri foi negativo, no último ela foi lá e respirou, tá certo? Importante colocar para vocês. Dados fundamentalistas de uma empresa, indicadores de preço aqui de uma empresa que está em processo de turnaround, né? Então aquele PL enorme depois de anos sem lucro, de repente é assim mesmo que acontece, tá? O preço do valor patrimonial ainda negativo, tá? Não distribui dividendos, obviamente. O EV sobre EBITDA é o cara que você pode se nortear aqui, tá? Com empresas de turnaround. Boom! Tá? 6,25, qualitativos ainda negativos para o ROI, tá? Só o ROI esse aqui já tem mais eficiência. Margem operacional, bem interessante se guiar por ela, de 8,6%. Ela foi lucrativa no último tri, lucrativa no último ano. Esse cara aqui salvou a lavoura, tá certo? Salvou a lavoura do ano anualizado. Pois bem, o que eu vou mostrar para vocês agora? Um gráfico para vocês entenderem, ou pelo menos terem a minha opinião sobre o que é uma ação para trading, o que é uma ação para investimento, né? Aqui vocês têm em amarelo, tá, o PL, indicador PL, tá? Sendo aqui positivo em alguns momentos e negativo em bons outros. Aqui embaixo, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, principalmente no celular, são os trimestres. Então cada PL, cada tabelinha dessa aqui, coluninha dessa, é um trimestre. Tá certo? Então passou todos os trimestres de 2019 e 2018 sofrendo, tá certo? Por isso que vocês enxergam lá um PL esquisito na Fundamentos. E vocês podem perceber também que ela teve aqui bons anos de PL e aí pum, passa aqui por um ano difícil em 2015, depois respira e se afoga de vez.
agora ela começa a sair de volta. Essa volatilidade, em um indicador, não estou pegando vários não, em um indicador é sinal de que, opa, temos bons trades a serem feitos. Ponto 1. Ponto 2 é quando você faz a indexação com o lucro líquido. Então você pega ali e fala, nossa, olha o lucro líquido dela, tá? Lucrativa em diversos momentos, tá? Depois ela pega e fica deficitária em 2 trimestres e bum, sobe com um lucro até melhor do que o anterior, certo? E de repente ela tem aqui sim uma consistência, tá? Só que de um trimestre para outro, deficitária, respira e amassa-se em um belo déficit. Então isso daqui também é outro indicador de que investir aqui gera uma certa gastrite, tá? Porém tradear é muito bom. E agora ela com a crise de oferta na China, ela cresceu junto com todo o mercado, todo o segmento, tá? E eu quis aproveitar justamente esse trade, tá? Se a gente colocar o ROI junto aqui, então vocês vão ver que o negócio é muito louco também. Então o ROI ali tentando ficar positivo, o que não está sendo fácil, certo? Bom, passamos dessa historinha para vocês. Trago aqui a lucratividade dela um pouco de maneira mais comportada, tá? Então ela é uma empresa que teve dificuldades em diversos anos, tá? De ter lucratividade, muita dificuldade. Então por isso que eu separei ela para trading. Legal. Aqui é dividido por trimestre também, tá? Vocês podem comparar ela com diversas outras, tá? JBS, Excelsior, BR Foods, Marfrig, tá? São algumas que vocês podem comparar. Se você comprou a Minerva há um ano atrás, e aí que é o legal do mercado financeiro, adivinha só, você está com 36% de ganho, contando a crise. Tá? E meu trade foi em R$6, mas eu digo mais, lembra que eu comentava com vocês, não é querer dar uma de bom, ruim, médio, analista ou trader, né? Que eu sou muito mais trader do que analista. Mas existem aqueles setores hoje que vão ser impactados pela crise sanitária e existem aqueles que serão impactados ou pela crise econômica. Tá? No caso, eu considero a Minerva, está aqui, ó, serão impactados pela crise sanitária porque fecharam-se os portos, tá? Difícil exportar. Porém, não vai haver para a Minerva, na minha opinião, com aquele ingrediente principal, custo latino, receita gringa, tá? E o material, o produto que ela vende é necessidade básica, alimento, tá? Ela não vai passar por essa aqui, ó. E o mercado já está precificando, já precificou. Então o índice, né? O índice Bovespa, ele pode renovar mínimas ou testar mínimas, mas eu acho muito difícil essas ações no curto prazo e médio, ou seja, para esse ano 2020, retestarem mínimas. Eu acho muito difícil a Minerva beijar os R$6 de novo. Tá? Por quê? Porque a crise sanitária já foi precificada, na minha opinião. Se não foi precificada, ela até pode ser precificada um pullback como a piora, tá? Mas dificilmente vai ser tão severo quanto os R$6, minha opinião. Tá? Então, alguns setores vão respirar na minha ideia, né? Eu compartilho com vocês direto aqui, então proteína, grãos, alimentos, né? Energia elétrica pode ser um defensivo, tá? Mas não necessariamente que vai não ser impactado pelo probleminha que a gente tem sanitário hoje, mas principalmente celulose, tá? E proteína. Celulose e proteína são bons setores, custos latinos e receitas gringas, isso é importante. Tá? Então você vê que um belo investimento, mesmo se você comprou lá um ano atrás, em abril de 2019, perdão, você está muito bem, obrigado. Tá? Contra menos 15 do Bovespa, mais 40 da BIF. Isso é stock picking, isso é o legal da arte. Né? Bom, análise técnica para vocês, o que eu tinha feito? Eu fiz 2 trades na Minerva. Um trade tá, aqui nessa região, dos 10,79, tá? Trade pré-crise, foi muito bem por um mês inteiro, aqui é um gráfico mensal, então eu entrei aqui deixa eu ver que mês que foi, em janeiro, tá? Entre dezembro e janeiro tocou aqui em 10,79, que é um dos meus alvos, vou decidir se é alvo final ou não,
tá? E aí ela foi até aqui 14,60. Esse é um trade. O segundo trade já é pós ou durante crise atual. E aí eu somo 6,6, 6,13 e 6,79. Ou seja, eu tinha 3 pontos do mestre dos dividendos, que são pontos gráficos da minha estratégia, por exemplo, para especular por aqui. E ela não deu outra, ela caiu justamente lá. Passei por apuros aqui um dia, se eu não me engano, deixa eu colocar no... Exatamente, um dia. Um dia tocou abaixo, ficou abaixo, ou 2 dias negociaram abaixo aqui do 6,6, que foi o ponto que eu deixei na pedra a minha ordem, e depois eu já ganho de presente no dia 19 de março uma puta de uma alta. Tá? E aí nunca mais voltou. Por isso que eu falei para vocês, tá, que talvez o índice, vamos supor que é o gráfico do índice aqui, indexado, o índice Bovespa talvez faça isso daqui, ó. Alguns setores, algumas ações dificilmente vão repetir esse movimento tão brusco em M. Tá? Eu já considero ser um movimento muito mais de acumulação, esperando o índice vir junto para subir. Tá? Isso é uma constatação minha agora em março, em abril e meio de abril. Então fácil, né? E mais fácil ainda fica porque eu me posicionei. Então quando você está com posicionar, pele em jogo, tá na moda falar isso, skin in the game, você fica muito mais sensível, tá, às trolhas que tu toma e também os sucessos que você tem. Então aqui para mim estava muito claro que era uma oportunidade, mas durante esses 2 dias aqui ninguém falou que era oportunidade, tá certo? E ninguém vai falar porque é muito rápido, tá? E a sensação que você tem não é das melhores. Então você tem que estar sempre conectado à sua versão de risco, ao seu perfil, tá certo? Esses pontos aqui estavam nessa região desde 2018, desde 2017, tá? Tem alguns aqui que vêm da mínima dela, desse momento aqui, ó, que é 2018, setembro, quase 2019, tá certo? Então, bem bacana, né? A Ering fez movimento parecido, diversas empresas fizeram, só que aí, quando a empresa toca na sua parte gráfica, né, um pouquinho de opinião minha aqui, você tem que estar com o porquê em dia. O porquê sempre vem dos fundamentos. Então, a Minerva aqui, ela iria ser uma ação de investimento? Putz, então não teria feito parcial em 9,80, tá? E agora o meu próximo parcial está em 10,70 aqui, tá? Porque eu tenho 10,79 como ponto de final de fluxo e resistência para o mestre de dividendos. Então é isso, galera. Para mim é especulação, ótimo, está próximo da saída, tá bem próximo da saída. E eu poderia até tomar uma decisão de sair inteiro aqui em 9,80, eu que não quis, tá? Tá lá em 10,70 e como o fluxo é justamente esse aqui, ó, o fluxo pré-crise, tá? Fluxo de R$ 5,68, que a R$ 6 representam quase 100%. 100% seria 12 e pouquinho, então 11,49, esse número aqui é fim de fluxo, é um Ctrl+C, Ctrl+V naquele cara que já foi precificado sanitariamente falando e agora a economia, economicamente dificilmente vai ser impactada, porque as pessoas, os portos abrindo, ela vai continuar com o mesmo fluxo, dificilmente vai diminuir, pode até aumentar, tá? Então aqui é o finalzinho dela, é esse o planejamento que eu tenho. Tá? E assim eu fecho para vocês um pouco da minha experiência como operador aqui, uma experiência de sucesso muito bom, né? Quem tem aluno ou aluna minha lá do Mestre de Dividendos, tem um módulo lá só de trade que não deu certo. Então não é sempre que dá certo, e principalmente lá são day trades, né? do mini índice no caso, e para ter mais conteúdo eu postei eles, e vocês, quem é aluno sabe que diversas vezes não dá certo. Certo? Diversas vezes não dá certo. Aqui, para mim, quando eu falo com uma oportunidade de gritar aos olhos, por quê? Contexto, o que mais importa é contexto para mim, tá? Aí depois vem se é especulação ou investimento, tá? Ou melhor, se é especulação de curto, médio ou longo prazo, porque eu ainda não sou investidor, talvez nunca venha a ser, mas hoje eu tenho Klabin e Energias do Brasil, Banestes como investimento. E o MOL 11, FII, né? O resto, especulação, tudo. Tá? Mas principalmente vai ver qual que é a expectativa. Tá? Então, contexto 1,
contexto aqui no caso era proteína, necessário, alimentos, crise sanitária, sem crise econômica, tá? Então aqui é o contexto principal. O segundo, expectativa, é swing trade, é position trade, hoje eu não faço mais day trade em ações, então qual a expectativa que é? Classifico aqui e aí eu vou para análise fundamentalista, se me interessa, eu vou para análise fundamentalista, ou se eu não sei de cabeça, de tanto fazer já, ou seja, os dados, os indicadores fundamentalistas de valuation, e aí eu pulo para a análise técnica, que é a cereja no bolo. E aqui é uma baita diversão para mim, porque é comportamental, então sempre legal lidar com comportamentos da minha própria raça, né? O Homo sapiens aqui é o que está apertando o botão do robô, ou o que está apertando o botão da boleta, então essa é a parte legal. Mas esse é o ciclo, é o processo. Tá? Eu até penso em pôr esse vídeo num dos treinamentos que eu estou fazendo agora, tá? Mas é contexto, tá? Aí você pula aqui para suas expectativas, aí você pula aqui para fundamentos, aí você pula aqui para análise técnica, ou seja, você passa por todo esse processo interessantíssimo. E aí, como mercado financeiro, você tem essa vantagem de definir os seus pontos de entrada, saída e stop loss antes de tudo acontecer. Poxa, é só colocar lá, esperar, preju, parcial, total. Tá? E quando eu falo que é uma ótima oportunidade, principalmente pelo risco-retorno. Então eu tinha um risco aqui de R$1,43, tá? R$2, vamos colocar sempre um pouquinho abaixo do fundo, para um retorno parcial de 3,63 e o total de 4,50. Então me parece muito bom, né? 3 para 1 aproximadamente, 2 para 1, 2 ponto alguma coisa para 1, tá? Então isso é válido, tá? Check. E aí o mercado trabalha para mim, ou me estrepando, certo? Ou me dando uma graninha aí para ir para Monte Verde, para Blumenau de novo no outubro, né? Ser roubado, meu celular ficou por lá, putz a vida, que fase. Mas é isso aí, galera. É isso que eu queria compartilhar com vocês sobre o melhor trade que eu fiz durante esse digníssimo tempo chato. Um grande abraço para todos, tchau, tchau. Bem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui e tá me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo, tá? Eu vou utilizar essa parte final para convidá-los a visitarem a nossa descrição. Então eu dei uma organizada na descrição dos vídeos, ela praticamente virou uma mini escola aqui para você que quer se educar de graça. Então eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos, certo? Tutoriais e e-books para iniciantes, bem bacana. E na parte de baixo aqui eu tenho também os cursos, as aulas, online, tá? São aqui 6 aulas online gratuitas e ainda tem mais uma rebarba de alguns relatórios, parceria com a Levante, também gratuitos. Então essa é a descrição nossa atual, tá bem organizada, dá para consumir bastante, tá? De conteúdo gratuito e eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.